Olá a todos, saudações. A presente videoaula tem como objetivo entender, modelar e implementar uma possível solução do algoritmo de fluxo acostumínimo, já visto em sala de aula. Trata-se, pois, de um reforço nos conceitos para o estudo e entendimento do referido algoritmo. Considere as definições já comentadas na videoaula de caminho crítico. Aqueles conceitos, eles são universais, portanto, válidos nesse cenário para o estudo de fluxo acostumínimo em uma rede. Este problema possui papel principal entre os modelos de otimização em redes, uma vez que engloba uma enorme quantidade de aplicações. O problema de transporte, a designação de caminho mínimo e fluxo máximo vistos anteriormente são casos especiais do problema de fluxo acostumínimo. Em qualquer problema de fluxo acostumínimos, temos que aplicar as considerações que serão ditas abaixo. Caso contrário, o problema não se encaixa no cenário. E as considerações são as seguintes. A rede é representada por um dígrafo, grafo orientado e conectado. Podemos ver aqui que nós temos representação de nó origem e o nó destino. Nó origem e destino. Nó de origem e destino. Portanto, trata-se de um grafo orientado. No mínimo, um dos nós é um nó de fornecimento de origem. Se você fizer o grafo dessa tabelinha, você vai verificar que o nó A é um nó de origem, pois arcos saem dele e nenhum arco chega ao nó A. Também, no mínimo, um dos nós é um nó de demanda, ou seja, nó destino. Podemos observar aqui, nessa tabelinha, que o nó R é um nó que somente recebe arcos. Não sai arcos do nó R. Portanto, ele é um nó destino. E todos os demais nós são nós intermediários, ou seja, são nós de transbordo. A outra consideração é que a rede possui arcos, tanto quanto forem necessários, com capacidade suficiente para habilitar todos os fluxos gerados nos nós de fornecimento para alcançar os nós de demanda. O fluxo tem um custo que é verificado através da coluna aqui C e J, e ele é proporcional à quantidade daquele fluxo onde o custo por unidade é conhecido. O objetivo nosso é minimizar o custo total de enviar o fornecimento através da rede para satisfazer a demanda dada. Então, vamos, através desse exemplo, então simular essa rede, aplicar o algoritmo de fluxo acostumínimo e verificarmos a nossa solução. Então, o problema é este. Vamos considerar a rede, que possui os nós A, B, D e R, portanto, 6 nós, e 9 arcos, AD, AB, AC, até ED. 9 arcos. Esta rede possui fluxos adicionais que são gerados nos nós A, B, D e R, de acordo com esses parâmetros numéricos que aqui foram colocados. Note que o nó B e o nó R têm geração de fluxo igual a 0. Então, a nossa finalidade é modelar o problema, conforme aqui em sala de aula, calcular o fluxo máximo por meio do solver e responder às perguntas que se encontram nas questões. Neste caso, vamos somente verificar a implementação do modelo matemático no solver e gerar os relatórios. As perguntas das questões dos exercícios propostos poderão ser respondidas pelo discente, pois são perguntas que são feitas desde a nossa segunda prova. Aqueles que têm alguma dúvida ainda com relação à parte de análise de sensibilidade devem estudar o arquivo aula 01 até 03 de setembro de 2014, análise de sensibilidade e questões. É um arquivo em XLF onde as respostas já estão colocadas. Bom, posto isto, vamos então verificar a nossa solução. Então, eu já coloquei aqui de antemão a nossa tabelinha, onde nós temos o nó de origem e o nó de destino.
podemos ver aqui que o nó A é um nó somente de origem, porque arcos só saem dele, e o nó R é um nó de destino, porque arcos somente chegam nele. Os demais nós são nós intermediários. A nossa tabelinha ela é feita de acordo com o que nós já fizemos em sala de aula, onde nós colocamos então uma coluna das capacidades. Podemos ver aqui que só tem um arco capacitado, que é o AB, com capacidade 10, o resto são todos arcos com capacidade limitada. Aqui no caso aqui vamos representar por um número bem grande, 9999, capacidade dos mesmos. Uma coluna de custos e uma coluna das variáveis, que serão preenchidas com o solver. Após a rodagem do solver, ele vai resolver o problema e vai nos fornecer os valores de cada um dos arcos que receberão esses determinados fluxos. Nesta célula, nós vamos colocar então a nossa função de minimização. E a nossa função de minimização é a nossa já conhecida fórmula, onde nós vamos pegar os coeficientes numéricos dos custos, multiplicar pelos valores das respectivas variáveis e vamos fazer a soma. Então, aqui nós temos a função somar produto. Muito bem. Como visto, nas células das variáveis não há nenhum valor inicialmente colocado. Depois, montamos, então, as nossas células com referência ao balanceamento dos nós A, B, C, D, R, de acordo com as nossas fórmulas já conhecidas. Nó de origem. Soma-se todos os arcos que saem do nó. O nó intermediário faz o balanceamento do nó. No caso, nós adotamos a regra do arco que chega positivo e do arco que sai negativo, conforme podemos ver aqui, então, na formulação das células. E aqui nós temos o nó R, que é o nó de destino, onde nós também temos que todos os arcos que chegam são somados. E, finalmente, aqui nós temos os nossos arcos e suas respectivas capacidades. Então, isso aqui já foi visto no modelo de fluxo máximo. A modelagem é bastante semelhante, com exceção aqui das nossas restrições, que nós devemos observar o caso de que os nós A geram fluxos adicionais iguais a 60, o B não gera nada, o D igual a 30, o E igual a 30 e o R igual a 0. Como podemos ver aqui, então, nesta coluna das restrições. Isso com relação aos nós. Porque, com relação aos arcos, então, nós temos as nossas variações aqui. O nosso arco AB, ele tem a capacidade igual a 10 aqui, né? Então, vamos colocar igual aqui a nossa capacidade 10. Beleza. Aqui, 99, 99, 99, etc. Então, ficamos, então, com as nossas constantes colocadas nas respectivas células. Preparada, então, a nossa planilha, vamos ao nosso solver. Como vocês já sabem, vamos clicar aqui em dados, no solver, vamos colocar então a célula da função objetiva, a função é de minimização, e aqui as células das variáveis. E as nossas restrições, onde vamos colocar aqui as restrições com sinal de igual, são essas aqui. Vamos adicionar e vamos colocar as restrições relativas ao sinal de menor ou igual. Muito bem. O número desigual de célula tem essa mensagem, vamos então corrigir aqui. Vamos apagar esse aqui, do H9 até o 17,
Vamos dar um OK. Portanto, as restrições já estão colocadas no solver. Não podemos esquecer de tornar as variáveis não negativas, e o nosso método de solução é o simplex. Portanto, feito isso, podemos resolver o nosso modelo matemático. Ele está com as suas equações e inequações, né, consistentes, e suas equações também. Portanto, o solver encontrou aquela região viável ótima, gerou os relatórios. Vamos, então, dar um OK para que o solver nos mostre os relatórios respectivos. Então, portanto, o nosso custo mínimo aqui é de 360. No arco AB não passou nenhum fluxo. No arco AC passou um fluxo de 60 ao custo de 4 a cada fluxo. No arco C passou 60 fluxos também, e no arco ED passaram 30 fluxos. Portanto, então, nós temos a nossa rede equacionada, cujo valor do custo mínimo é igual a 360. Valores zero significa que esses arcos não são utilizados. Bem, pessoal, então isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Essa videoaula se referiu então ao fluxo a custo mínimo. Vamos em frente. Nosso conselho de sempre é estudar, estudar e estudar. Grato pela atenção. Até a próxima.